bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando agora mais um Viver Bem. A gente está mantendo o horário de 11 da manhã, com duração de 1 hora durante este período de pandemia. Então, a gente continua trazendo informações para você de casa. E o isolamento social? Até quando iremos sentir os efeitos econômicos e sociais? Até quando iremos adotar as práticas de saúde para nos mantermos seguros? O que vai ser do meu emprego? O que vai ser da minha empresa daqui para frente? Como será o futuro? O Viver Bem tenta fazer a sua parte e todo sábado traz especialistas para ajudar você a superar este período de pandemia. E neste sábado, a partir deste sábado, com uma novidade, com um intérprete de Libras, hoje recebendo aqui a professora Neide Alexandre, nos ajudando, nos auxiliando a informar aí uma grande parte da população. E hoje, então, seguimos falando sobre este tema, né? Porque na primeira parte do programa a gente volta a falar sobre a crise econômica que a pandemia está trazendo e quais as saídas os autônomos, micro e pequenos empresários têm. Então, quem volta aqui com a gente é o analista do Sebrae, Cléris Kusler, que é muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Cléris? Bom dia. Bom dia, Renata. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. O assunto rendeu bastante no último sábado, nada mais justo do que a gente continuar, né? Eu acho que é uma demanda, né? É de interesse de todos nós conhecer um pouquinho mais sobre o que tem acontecido em termos econômicos, o que a gente percebe que pode acontecer, até porque as questões sanitárias aí existe muita incerteza, mas você tem estatísticas, você tem dados que são diários, seja de infectados, de óbitos, mas a economia parece ainda um pouco mais nebuloso, né? A gente não consegue perceber imediatamente quais são as perspectivas, a gente consegue tentar imaginar algumas coisas. Então, assim, é importante, eu acho que a população tenha essa informação. Da semana para cá, o que mudou no que abrange os micro e pequenos empresários, os médios negócios, nesta crise de saúde econômica? Você vai me permitir aqui pegar minha cola, né, minhas anotações, até porque são bastante informações. Talvez a informação mais importante seja um decreto do governo do estado, né, que através de uma decisão judicial passou a atribuir às prefeituras a possibilidade de dizer quais são os segmentos do comércio, dos serviços que podem voltar às suas atividades, né? Então, passou a ser uma decisão dos municípios. A gente tem, talvez, no máximo 10 municípios do estado de Rondônia que tenham casos registrados de coronavírus. Portanto, outros 42, a princípio, né, estão livres da doença, a princípio, né? A gente não sabe realmente como é que funciona isso. Então, não faria sentido, ou talvez essa é a discussão, se faria sentido manter todos os comércios fechados, tudo fechado, já que não há registros ali de casos, e me parece que está bem interrompida ou bem lenta as movimentações dentro do próprio estado, né? Estão bastante restritas, as pessoas de fato não estão viajando, até porque não tem uma atividade econômica. Então, esse decreto aí, ele traz algumas mudanças, eu vou ficar como exemplo aqui em Porto Velho mesmo. A gente tem, por exemplo, desde a quinta-feira já a possibilidade de gráficas, papelarias, imobiliárias e seguradoras funcionarem com horário diferenciado das 9 às 17 e não aquele horário comercial tradicional. Também no funcionamento das 10 às 18, a gente tem outros serviços como lavanderias, outros serviços essenciais de limpeza, de produtos de informática, de telefonia, óticas, joalherias, relojarias, tabacarias. Então, mais um rol de produtos aí funcionando das 10 às 18. Horário marcado, esse é muito importante. A gente conversou no sábado passado sobre esse segmento especificamente. Nós estamos falando do segmento de serviço, salões de beleza, barbearias, clínicas, né? Um segmento que estava sofrendo bastante, agora estão possibilitados desde quinta-feira de atuarem, mas aí com regras específicas, então horário marcado, limitação de pessoas e, evidentemente, os cuidados da utilização de máscara, de luvas por parte dos prestadores de serviço. De máscaras, naturalmente, a gente já sabe que para sair de casa já temos um decreto vigente de que todos devemos usar, né? Eu acho que ninguém deveria precisar de força de lei para tomar seus próprios cuidados, não consigo e com o outro. Mas, enfim, tem uma lei aí vigente. A partir de segunda-feira, portanto, daqui a 2 dias, nós temos a possibilidade de funcionamento de comércio de confecções e calçados, também no horário das 9 às 17, das 10 às 18, de eletrodomésticos, de móveis, né, de utilidades domésticas. A partir do dia 27 de abril,
mais uma novidade, restaurantes e lanchonetes com atendimento local. Esse aí talvez seja a necessidade, muito mais regras, entre outras, a adoção de higienização a cada 3 horas, higienização de todo o local. Então, limpeza, 50% máximo da capacidade local de mesas ali instaladas, então não mais que isso. Proibido o sistema de self-service. Por quê? Porque você tem um contato ali, eu digo nos restaurantes, você tem um contato muito direto com a comida, pode haver uma contaminação. E também haverá a possibilidade dos shopping centers funcionarem, isso aí a partir de maio, com controle de público, suspender os serviços como fraudário, por exemplo, carrinhos coletivos, proibir promoções que fomentem aglomerações. Então, se fizer uma promoção muito grande, é provável que as pessoas acorram a esse serviço, aos centros de compra de maneira geral, e gerando aglomerações, há uma possibilidade maior aí de contágio. E a partir de 27 de abril, praça de alimentação também apenas para delivery e retirada. Por que também essa suspensão de fraudário? É natural que ali é um local onde haja contaminação e tal. E principalmente porque deve-se evitar que as crianças saiam de casa. Não faz sentido alguém, não é para ir passear no shopping, numa galeria, no centro de compra. A ideia não é que haja passeio, mas sim que haja serviços lá, produtos, empresas que o consumidor precisa adquirir e que vá pontualmente lá, faça o que tem que fazer e retorne para sua residência. Então, na verdade, é uma liberalidade, mas não é absoluta, não é de qualquer maneira, Tem uma série de regras, certo. Então essas são as regras aí. O que continua suspenso, Renata? Continuam suspensos cinemas, teatros, bares, boates, casas noturnas, danceterias e outras do gênero, além de reuniões de qualquer natureza, inclusive as de cunho religioso. Essas estão suspensas momentaneamente, porque talvez sejam atividades que tenham um contato, Imagina, numa academia, todo mundo utiliza o mesmo equipamento, toca no equipamento, sua muito, então cada suspensão aí tem o seu motivo de ser. Certo. É importante que as empresas mais tradicionais, elas se voltem neste momento para o mundo digital e aquelas até que já iniciaram essa entrada no mundo digital, que mantenham isso, já que houve uma flexibilização parcial? Sim, há 2 tipos de empresa, talvez, quando nós podemos falar em âmbito digital, Primeiro, aquelas que vendem digitalmente. Aquelas que vendem digitalmente não só não sentiram tanto os impactos, como talvez algumas até ganharam uma certa parcela de mercado, Então, se você imaginar que você tinha 10 concorrentes lá e só você está vendendo online, está vendendo no mundo digital, no mundo virtual, em tese você capturou toda a demanda que existe para o teu produto, para o teu serviço, você capturou ela para você, se é só você que faz isso, E por outro lado tem aquelas que não estavam inseridas e que de alguma maneira precisam e vão perceber, já estão percebendo que precisam trabalhar com uma inserção no digital. Eu digo também, existe 2 possibilidades, Tem aquelas também que podem comercializar, vender alguma coisa, e tem aquelas que ainda vão perceber que o mundo digital, mesmo não podendo vender um produto ou um serviço de maneira digital, elas podem fazer aquilo que a gente chama de presença digital, mostrar que elas estão ali, de repente mostrar como é que se faz uma produção. Por exemplo, a gente não conhece como é que se faz uma produção de um calçado. Vamos imaginar que a indústria calçadista sofreu muito, a gente já ouviu falar em 25 mil demissões no setor calçadista brasileiro, que é um segmento extremamente forte. O calçado brasileiro é muito bem vendido na América Latina inteira, então um segmento que já começou a sofrer. Então, talvez se esse segmento não tenha demandas de outros países e não possam funcionar, não é interessante, de repente, para essa empresa aqui que produz calçado, que está no mercado, mostrar como é a produção dela, mostrar que existem pessoas ali por trás, mostrar o caráter humano dela, de repente fazer alguma ação de responsabilidade social, algum tipo de doação. E aí não é para fazer marketing barato ou, demonstrar que estão fazendo algum tipo de merchan ou se aproveitando desse momento de crise, mas mostrar realmente que existe um fator humano, Empresas
são feitas por pessoa. Eu já havia dito, usado até essa expressão no sábado anterior, eu havia dito que o CNPJ é uma ficção, né? De fato, ele não existe um CNPJ. Existem CPFs, existem pessoas por trás de uma empresa. O CNPJ é uma mera organização de pessoas, né? Então, talvez é a oportunidade para essas empresas que estejam no mundo digital e que não possam vender, mas elas continuarem atuando digitalmente, mostrando quem elas são, mostrando como é que elas funcionam, mostrando que existem pessoas ali por trás e que ela está não só interessada em vender, mas está interessada na vida das pessoas, seja do consumidor, seja dos seus colaboradores. Como que eu posso colocar o meu negócio online, já que para muitos, né, era um universo ainda desconhecido? Hoje é uma necessidade, né? É um universo desconhecido, talvez não desconhecido enquanto empresa, porque eu suspeito que boa parte dos consumidores já fazia a utilização do mundo digital na condição de consumidor, mas não na condição de empresas. A gente tem, por exemplo, o Sebrae vai iniciar aí a partir de segunda-feira. Eu creio que depois a gente consegue na tela aqui colocar os nossos números de atendimento. Então, a gente vai lançar um programa de marketing digital, 2 na verdade, programas de marketing digital sem custo para essas empresas. E esses programas são dois perfis de programa. O primeiro a gente chama marketing digital do zero, a partir do zero, que significa para aquelas empresas que não têm nenhum tipo de comunicação digital. Então, nem um e-mail, de repente, ela não tem uma página em rede social, nada disso. Então, a partir de então, vai ser criado tudo do zero para estas empresas. E o segundo programa, também gratuito, também acessível aí pelo Sebrae, é um programa aí à la carte, por assim dizer. São 3 serviços que aquelas empresas que já atuam no mercado digital podem fazer para incrementar a sua atuação. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou dono de uma hamburgueria, eu já vendo ali, já atendo pelo WhatsApp, já tenho a minha página em algum perfil aí de Facebook, de Instagram, mas eu não tenho o meu cardápio digital. Então legal. Então esse é um dos serviços que pode ser feito. Minha logomarca, eu preciso melhorá-la, né, para ficar mais bonitinho no site, por aí vai. Então também é outra possibilidade, né? Alguns dos serviços que podem ser oferecidos. A gente continua falando um pouquinho sobre as ferramentas que podem ser utilizadas neste momento no seu negócio. E aí, Cléris, a questão de implantar um marketing digital na minha empresa não é tão difícil, não é tão inacessível, porque hoje temos muitas ferramentas gratuitas, né? Exatamente. As redes sociais, de maneira geral, elas são gratuitas, né? Então, a mera presença digital, em tese, não tem custos, a não ser o custo, evidentemente, da manutenção de uma internet, de uma conectividade. Exceto isso, a gente falava, né, das possibilidades aí, entre outros produtos aí, o que o Sebrae tem oferecido para fazer para 2 perfis de empresa, aquela que não tem nenhum tipo de atuação digital, portanto, começar do zero, e temos outras que já têm algum tipo de atuação digital, e aí tem um cardápio, uma gama de produtos, de serviços que podem ser tomados, uma espécie de jornalzinho digital, se a empresa queira fazer, um cardápio digital também. Então é uma série de ferramentas que podem ser acessadas. Acho que o contato ali do Sebrae, nosso 0800 570 0800, eu creio que na tela aí a qualquer momento aparece também, nosso próprio WhatsApp, são canais aí de informação de como é que se acessa isso. Independente da atuação do Sebrae, muitas empresas que trabalham com atividades digitais, na segunda-feira, me permita lembrar aqui também, na segunda-feira, às 16h15, nós teremos aí uma programação do Sebrae também gratuita, específica de marketing digital aí para bares, restaurantes, lanchonetes. É uma programação específica para esse segmento. Como é que atuar nesse momento, né, considerando que agora nós teremos essa reabertura gradual e esses são um dos serviços que podem voltar ao ar. Está aí a nossa programação, então vai ser nesta segunda-feira, dia 27 de abril, às 16h15. Como aumentar suas vendas pelas mídias digitais. Aí nós estamos falando especificamente para restaurantes, bares e lanchonetes. É uma palestra online de marketing digital. Que pode ser acessada... Okay? Ela pode ser acessada através dos nossos canais. Aí você pode entrar em contato com o nosso 0800 570 0800 e vão fazer a inscrição, porque isso se faz por via link, né? A gente
teria dificuldade de colocar aqui o link no ar, é um link bastante extenso, mas a partir dos nossos canais de atendimento, você pode solicitar a sua inscrição ou ter informações de como é que se solicita. O importante é que, a princípio, se saiba que nós temos esse produto, esse serviço à disposição já para esta segunda-feira. Então, assim, é interessante até aproveitar este momento para as capacitações, já que a gente tem aí muitas capacitações sendo ofertadas gratuitamente por diversas instituições, né? Agora é hora de estudar, né? Na verdade, estudar sempre é hora de estudar. Mas eu acho que agora é o momento de, como a gente diz aí na gíria, de amolar o facão. Então, se algumas empresas têm dificuldade, se algumas empresas têm dificuldade em conhecer ferramentas de atuação não só online, mas presenciais, eu acho que nós temos eu nunca vi tanta programação, principalmente gratuita, seja empresarial, seja pessoal. Nunca vi tanta programação sendo disponibilizada. As empresas, eu acho que estão sendo muito solidárias, aquelas que trabalham com educação, com capacitação, estão sendo muito solidários. Os próprios consultores, a maioria dessas programações que o Sebrae tem oferecido é através de consultores terceirizados que têm feito isso gratuitamente também, entendendo essa necessidade do cliente de conhecer, de aprender, de se aprimorar. Então, eu percebo que agora, se você tem um pouco mais de tempo, talvez pela impossibilidade das suas tarefas, eu acho que agora é hora de repensar na empresa. Pessoal que trabalha com alimentação, vou falar um ramo que é bem específico da alimentação, ficha técnica, né? Ficha técnica é você saber quantificar exatamente o que vai no prato, saber pesar aquilo, saber fazer o custo certinho daquele prato. Muita gente não... a gente atendeu uma vez uma empresa no Sebrae que vendia um Marmitex e ele cobrava, por exemplo, R$10, mas o Marmitex custava para ele 11. Então, por quê? Porque ele não sabia fazer a conta de qual era o custo daquele Marmitex. Eu até brinquei e falei com o empresário que cada vez que alguém se recusasse a comprar o Marmitex dele, ele devia agradecer, porque ele ia economizar R$1. Então, é hora, por exemplo, de todos os segmentos, eu dei um exemplo aqui de alimentação, mas todos, né? Calcularem exatamente quais são seus custos. E por que isso é importante, Renata? Porque a gente precisa fazer projeções. Projetar é ver o futuro, colocar o futuro, principalmente o financeiro da empresa. Saber quanto é que vai entrar, quanto é que sai. Muita gente não sabe quanto entra, quanto sai. Muitas empresas não sabem quais são as saídas de todo mês, elas até percebem o que entra, né? E aí sempre dizem, e às vezes a gente na vida pessoal também a gente fala isso, né? Poxa, para onde foi o meu dinheiro? Só tem um jeito de você saber para onde vai as finanças, seja da sua empresa, seja as finanças pessoais, que é anotando cada gasto, inclusive nos centavinhos ali. Comprou uma balinha aqui com 50 centavos, anote, né? No final do mês e depois no final do ano você tem uma noção e aí você consegue projetar o próximo ano. Se você tem uma média de gasto mensal, você consegue saber mais ou menos quanto é que você vai precisar no próximo ano. E aí vai perceber se precisa fazer cortes, você vai conseguir realizar aquele sonho que você precisa. Estou falando de empresa, estou falando da nossa vida pessoal também, né? Então, se a gente não sabe para onde o dinheiro vai, a gente não tem nenhum controle sobre ele, né? Me permita falar, é uma informação também que é importante para nós enquanto indivíduos, né? Para os CPFs, mas também para as empresas. O INSS vai começar a pagar o 13º para aposentados e pensionistas, é uma antecipação desse 13º que viria ao final do ano. Então, a partir do dia 24, iniciou esses pagamentos e até dia 8 de maio deve concluir os pagamentos de 13º para aposentados, para pensionistas. Nós estamos falando, Renata, de uma injeção de 70 bilhões de reais na economia, né? Se tem um momento que a economia está precisando de injeção de recurso, de ser capitalizada, é agora, né? Então, eu creio que seja a hora de você que tem dívidas, né, quitar ali as suas dívidas, não sem antes negociá-las. É hora de negociar, se você puder, com seus credores e dizer, olha, estou te devendo 1.000, aqui dá para eu te pagar 800, tá bom assim? Vai ficar interessante para todo mundo? Eu acho que todo mundo está precisando de dinheiro agora, né? Então, acho que essa é a possibilidade, essa injeção de recursos.
também algumas despesas, não só pagamento de dívidas, mas algumas coisas que precisam ser compradas, itens talvez essenciais que precisam ser comprados. Acho que agora é a hora também de fazê-lo, né? A gente precisa lembrar que a segunda data mais importante do comércio para o Brasil está às portas, que é o Dia das Mães, né? Então também há essa tensão das empresas, como é que eu vou fazer agora para, enfim, uma data tão importante e a gente padecer, de repente, de não ter essas compras, essa expectativa que todo o comércio, toda a indústria também, porque, afinal de contas, o comércio só revende aquilo que a indústria produz. Então, há essa expectativa de como é que vai ficar. Bom, a gente tem essa notícia, essa boa notícia de injeção de alguns recursos. Uma segunda boa notícia, o comércio está reabrindo. E aí é um apelo, eu creio que vocês fazem isso direto aqui, e cada um de nós enquanto indivíduos, né? Nos cuidarmos enquanto indivíduos, porque por mais que a empresa tenha os cuidados com você, se você não se cuidar, a gente não consegue resolver essa situação. Quanto tempo vai demorar isso aí depende exatamente de nós. Não depende de governo, não depende de empresas, depende da atitude individual de cada um, né? E talvez essa seja a maior lição dessa pandemia, as pessoas entenderem que as suas ações individuais, elas têm reflexo no coletivo, né? Não tem esse negócio de cuida da sua vida. Eu preciso que você cuide da sua vida para que a minha vida também seja cuidada e seja resguardada. E os aplicativos de entrega, Cléris, eles são uma opção viável também para os pequenos? Uma opção viável, uma opção necessária, uma opção... alguns aplicativos a gente felizmente tem ouvido boas notícias, especialmente aqueles de entrega de alimentação, que estão antecipando os pagamentos para as empresas, né? Normalmente, como é que acontecia uma venda por meio dos aplicativos, né? O consumidor adquiria um determinado produto, né? Uma refeição, e aí a empresa que vendeu ali aquela refeição, porque o aplicativo ele é um mero intermediador, ele só faz a entrega. Mas então, um restaurante que vendeu, ele recebia com 28 dias, apenas 28 dias depois é que ele recebia. Então, houveram algumas negociações, segmentos aí se organizaram, e esses recebimentos estão acontecendo com uma semana. Olha que diferença, né? O seu caixa que ia ter um crédito, né, ia receber um valor com 28 dias, passa a receber com uma semana. Mas agora eu vou... Lógico, existem alguns setores que são contemplados por aplicativos, né? Então, você tem aplicativos que entregam para farmácia, você tem aplicativos que entregam para restaurante, principalmente. E os outros segmentos, Renata, como é que se pode fazer? E aí, aqui, é talvez uma ideia, né, que a gente tem conversado. Tem um segmento que tem sofrido muito, que está impedido de atuar, que são os mototaxistas. Esses mototaxistas podem fazer esse papel de trabalhar com a logística. Então, eu oriento aqui e dou essa ideia para aquelas empresas que não têm algum tipo de aplicativo que fazem suas entregas especificamente. Será que não é momento de conversar com a cooperativa de mototáxi? Essas pessoas estão precisando trabalhar e elas sim podem ser uma opção para começar a atender, e é aquela situação de ganha-ganha. O mototaxista ganha porque ele passa a ter uma atividade que agora ele está proibido de exercer, a empresa ganha porque ela passa a ter a logística que ela precisa fazer, e o consumidor ganha porque passa a receber aquele produto que de outra maneira ele não receberia em casa. Então, acho que resolve um problema em 3 pontas aí, e fica interessante talvez para o segmento, para todos, né? Muito bem, queria agradecer a sua participação, viu, Cléris? Mais uma vez, vamos reforçar, então, os canais de comunicação com o Sebrae. Como é que o Sebrae está funcionando hoje? Nós estamos funcionando à distância, né? Estamos funcionando através dos nossos canais de atendimento remoto, aprendendo também, como todos, né? Aprendendo como todos os segmentos que de alguma forma, atuavam também, já tínhamos a nossa presença digital, mas agora intensificamos, aprendemos um pouco mais como fazer isso. Então, nós temos os nossos canais 0800 570 0800, nós temos o Sebrae.ro, é o nosso site, Sebrae.ro, bem tranquilo. Temos canais de YouTube, temos canais em Facebook, temos canais em Instagram, todas essas redes sociais também estão possíveis de serem atendidos, e temos o nosso WhatsApp também, entrou mais cedo na tela, se puder entrar novamente, está ali o nosso WhatsApp, 981 30 5656,
Esse é um canal direto, você vai entrar em contato aqui e vai ser já imediatamente atendido. Nós tivemos no último mês mais de 1.000 atendimentos realizados por meio desses canais, especificamente o WhatsApp. Tá certo, obrigada mais uma vez, viu? A gente agradece a oportunidade e até a próxima. Agora a nossa segunda convidada é a pediatra Raquel Souto, que vem tranquilizar papais e mamães que estão com muitas incertezas sobre essa doença e também explicar alguns aspectos da prevenção ao coronavírus. Então a gente recebe aqui com muita satisfação. Doutora Raquel, tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero, assim, trazer informação. Doutora, em tempos de pandemia, de isolamento social, quais são os pais, quais são os sentimentos que os pais eles não podem aí passar, enfrentar nesta fase? Se sentir impotentes, por exemplo, diante deste cenário, pode influenciar ali diretamente na criança, diretamente na relação familiar? Na verdade, assim, a gente está hoje numa situação onde todos nós estamos nos sentindo impotentes, né? E assim, é uma situação de caos, são informações descoordenadas e a gente acaba tendo muita informação. Então, os pais, de uma maneira geral, não sabem como lidar com essa situação e acaba passando para a criança uma certa angústia, uma certa ansiedade. Então, a probabilidade das crianças ficarem muito mais irritadas, até porque os pais estão mais irritados. Então, acho que assim, a gente realmente tem que frear um pouco na quantidade das informações, na qualidade das informações e aquilo que chega até as crianças. Você tem sentido os pais mais aflitos diretamente do consultório? O meu consultório estava parado, né? Eu estou voltando agora aos poucos, porque assim, a gente tem que se readaptar à sua situação. Mas assim, eu vejo muito em grupos de WhatsApp, até as mães que me procuram via online. O que eu faço? Para onde eu vou? Eu mando meu filho para a escola, não mando meu filho para a escola, a vizinha está botando o menino para o parquinho, eu não posso... É caos, né? Assim, é um caos assim, generalizado, onde a gente fazer com que a informação chegue na ponta e seja absorvida na ponta está difícil. E ninguém consegue estar 100% positivo neste momento, ninguém né? consegue estar 100% positivo e que eu acho que assim, é até um momento que a gente consegue aprender, né? Porque assim, você mostrar para o seu filho que você é 100% perfeito, não existe nada pior no mundo, né? Que assim, a gente tem que aprender com as adversidades, a gente tem que contornar a situação e mostrar para ele, até vamos supor, num momento de irritação, você grita, você berra, você... Meu filho, desculpa, né? Assim, é você saber lidar, saber tá ali de acordo com o erro, com os acertos e expor para a criança que você não é perfeito. É até natural que os pais se sintam impotentes, mas quais as implicações que, para as crianças diretamente, quando os pais eles demonstram esse medo, essa ansiedade? Eu acho que é a irritabilidade, né? As crianças ficam muito irritadas, as crianças ficam muito ansiosas, porque assim, a gente acha que elas não estão sabendo, a gente acha que elas não têm noção. Só que a partir do momento que ela não vai para a escola, que a escola está indo para dentro da casa dela, que ela não vai mais a shopping, que ela não está mais no parquinho, que as crianças todas dela estão todas afastadas, ela sabe o que está acontecendo. Talvez ela não saiba na real situação, porque às vezes a gente não leva a criança, né? Mas assim, ela tem noção de que alguma coisa está errada. Então, a partir do momento que os pais não estão sabendo lidar com isso, e eu acho que até uma coisa que também acontece é o conflito dentro da casa, que às vezes o pai fala que manter distância, vamos limpar mais, e a mãe, não, tá bom, tá... Então, assim, esse conflito acaba que chega uma informação conflitante com a criança e é caos generalizado. Então, acho que assim, é a hora da gente realmente botar água no fogo e estabilizar, sabe? Porque assim, isso não é uma situação que vai acabar agora, né? Assim, é uma situação, talvez assim, o pico não aconteça para sempre, mas assim, com que a gente consiga diluir isso e a gente aprenda a lidar com isso aí. A gente pode considerar um dos pontos positivos deste distanciamento o fato de pais estarem redescobrindo os filhos e filhos redescobrindo os pais? Eu acho que assim, se a gente sair dessa pandemia da mesma forma com que a gente entrou nesse quesito, eu acho que assim, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande. Porque o que acontece? É normal, não é normal, né? Já era usual dos pais colocarem as crianças em diversas atividades para as crianças chegarem só à noite e você não vê seu filho. Às vezes você no transporte para casa perguntava, e aí, tá tudo bem? Ele, aham. E aí ficava. Então assim, às vezes a gente acabava perdendo, a gente não sabia o que a criança gostava, o horário que a criança dormia, que às vezes era terceirizado para babá. Então acho que assim, isso talvez seja o maior conflito e a maior angústia, porque agora, querendo ou não querendo, as crianças estão dentro das nossas casas. A gente está tendo que reaprender
redescobrir os nossos filhos e eles a gente. Então, assim, eu acho que esse é um momento que tem um certo conflito, até porque a escola está dentro de casa, a gente tem que fazer as tarefas das crianças, e isso eu acho que é até um ponto que a gente tem que pontuar, que assim, nós não vamos substituir os profissionais da educação. Só que assim, aquilo que as crianças deveriam estar aprendendo hoje, elas vão aprender mais para frente. Então, acho que tem que ter até uma certa calma, um freio aí com relação a isso. Porque você botar uma criança sentada 4 ou 5 horas para estudar, você não consegue. Ainda mais nessa situação toda. Doutora, qual que é a orientação? Os pais, eles devem tentar conversar abertamente com as crianças sobre a pandemia sem se condenar? É um assunto que eles são capazes de entender? Dependendo da idade, sim. Talvez eles não consigam entender como a gente entende. Mas vamos supor, a minha tem 2 anos e pouquinho. Ela começou a ver na televisão que o coronavírus afetava mais as pessoas idosas. Ela virou para minha mãe e falou assim: vovó, cuidado, o coronavírus pega em coroa. Ninguém falou. Ninguém falou para ela. Então, assim, ela tem ali os seus 2, 3 anos, outras crianças já estão falando, mas por que eu não vou para a escola? Quando teve, as escolas estão juntando as crianças online, elas se perguntam, por que você está aí e eu estou aqui? E às vezes quando coloca a aula online que vem a professora, eles perguntam, por que eu não estou ali? Por que não tem criança? Então, assim, aí é um momento que a gente deve falar, né? A gente deve explicar, olha, está tendo uma pandemia, é uma doença que pega com contato, que por isso que você não pode ir para a escola, por isso que a gente não está podendo ir para a rua. Eles têm que ser esclarecidos, porque senão gera uma angústia muito grande. Tipo assim, o que está acontecendo? Por que eu não saio? Mesmo que às vezes a gente ache que eles não estão entendendo, eles entendem sim, na maneira deles, e às vezes quando eles reportarem a gente numa pergunta, a gente tem que responder. E sobre a importância da convivência, ela tem peso mesmo quando imposta? A convivência pai, mãe é fundamental para o desenvolvimento da criança. Só que no momento, essa convivência está sendo imposta pelo isolamento. Então, assim, eu acho que desse momento a gente tem que tirar a nosso favor. A gente tem que estimular as crianças, a gente tem que tirar desse momento memórias afetivas boas, com que nem tudo vai ser ruim nessa situação. Sentar, ler livro, conversar, até a própria televisão, a própria internet, tem conteúdos de qualidade, tem vídeos de qualidade, com que a gente use isso a nosso favor. Então, assim, é um confinamento obrigatório que a gente tem que usar isso a nosso favor. Doutora, um dos problemas das famílias atuais é justamente confinar as crianças entre 4 paredes, né? Até por uma questão também de segurança e tudo mais. Só que agora esse mundo está limitado, né? A gente não tem ali o shopping, nem a agenda lotada, das aulinhas, das atividades externas. Daí, pode nascer algo bom? Eu acho que pode e deve. E assim, eu acho que esse é o nosso papel, aquilo que eu estou martelando tanto. A gente tem que usar esse momento a nosso favor. Fazer realmente memórias afetivas do que a criança, a introdução alimentar, gente. Assim, a gente pode, nesse momento, estar fazendo uma introdução alimentar dos sonhos, sabe? Que, tipo assim, a própria mãe, o próprio pai pode estar fazendo essa introdução alimentar. Porque aos 6 meses a mãe retorna ao trabalho. Então, com esse isolamento, a maioria das mães não retornaram. Então, assim, você acaba que você não vai terceirizar essa introdução alimentar. A introdução alimentar vai ser feita por você. Então, acho que, assim, é uma chave, né? Assim, é um caminho que a gente tem que usar a nosso favor. E aquelas crianças, as filhas únicas, filhos únicos, ou que têm irmãos, mas não são da mesma idade. É uma situação um pouquinho mais complicada quando a criança ela não tem outra ali numa faixa etária próxima para brincar, para interagir dentro de casa. Eu acho que isso, assim, é uma inverdade que foi plantada aí ao longo do tempo, que filho único é isolado, é solitário. Eu acho que, assim, hoje não é um papel do pai e da mãe. Não precisa você estar 100% do tempo, até porque, assim, essas mães, esses pais, eles estão em homework também. Então, assim, você tem que separar ali o seu horário para o seu filho. Tanto que tem um pediatra super famoso que ele fala assim, se você parar antes de qualquer coisa do seu dia, separar 10% do seu dia para os seus filhos, você vai ver seus filhos se transformarem. E é verdade. Porque por que eles passam o dia inteiro? Mãe, 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 pai, 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 mãe, 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 pai, pai. Porque eles querem atenção. E a gente fala, não, não, não. Talvez seja um momento que a gente fale sim.
Então, assim, o ser filho único nessa situação não é ruim. Né? Até porque você vai ter um direcionamento só seu. Mas e eu que tenho um monte de filho? Maravilha, é o momento que a gente tem que ensinar as crianças a ter convívio. Que eu acho que o grande problema da sociedade hoje é o individualismo. É o achar que aquilo que eu faço não interfere em você. E hoje, com relação à pandemia, a gente vê que aquilo que eu faço interfere diretamente a você. E as crianças estão se desenvolvendo numa sociedade extremamente individualista. Então, acho que é a hora de realmente a gente repensar. É o que eu falo, se a gente passar por essa pandemia da mesma forma com que a gente entrou, acho que não faz tanto sentido. Mas como que os pais que não estavam preparados para esse momento, como que eles vão lidar com essa mudança, com essa novidade, com essa adaptação? Eu acho que é o se reinventar, né? Você se conectar ao seu filho, você realmente sentar no chão, vai lá, brinca com os brinquedos que ele tem. Outra, traz seu filho para a sua realidade. Se você vai lavar uma louça, se você tem que varrer uma casa, se você tem que lavar roupa, até porque nesse momento algumas famílias não estão fazendo uso das babás, das empregadas domésticas, das secretárias. Então, assim, é uma forma com que a criança tem de ajudar. Fazer pequenas tarefas, faz uma tabela, olha, tal dia você vai levar a roupa no varal, vai estender a roupa, vai botar a roupa no cesto, que eles vão se sentir importantes nessa situação. Então, é uma forma com que os pais, num primeiro momento, consigam se reconectar com seus filhos. E isso é extremamente importante. Doutora, a gente falando de uma questão de aprendizado, de ensino-aprendizado, a gente teve aí a interrupção do ano letivo praticamente no início, né? E a gente sabe que essa não é uma realidade de todo brasileiro, essa possibilidade de continuar com o ensino de forma online, ou até mesmo que o pai, a mãe, eles tenham um conhecimento adequado para lidar com aquela criança no ensino-aprendizagem. Então, vai ser muito prejudicado esse desenvolvimento das crianças nas escolas, essa relação ensino-aprendizagem? Eu falo o seguinte, a educação, o aprendizado não é só em um ano apenas, né? Ele é um processo. Então, assim, óbvio que se a criança não souber o que é uma mitocôndria hoje, deixar para aprender o que é uma mitocôndria em agosto, setembro, não vai ter nada, assim, importante. Óbvio que a gente sabe que muitas crianças não estão tendo acesso online, principalmente as crianças da rede estadual, da rede municipal, da rede federal. Só que o que eu falo é o seguinte, nesse momento não tem ninguém diferenciado, até porque as aulas que estão online jamais irá ser substituída pelos pais. É uma forma com que aos trancos e barrancos as escolas estão tentando adaptar a situação. Até porque se alguém falasse assim, olha, daqui a 2 meses isso vai acontecer, obviamente que a gente tinha se programado mais, feito o link, enfim. Só que isso não aconteceu. Então, assim, tá tudo sendo muito novo, tá todo mundo sendo inovado. Só que, assim, falar que a criança vai ser prejudicada a nível de educação, de estudo, é muito complicado. Né? Assim, até porque tá todo mundo na mesma situação. Então, assim, aquilo que ela não vai aprender hoje, ela vai aprender em agosto, em setembro, o ano que vem. Todo esse conteúdo vai ter que ser revisto. Até porque a grade escolar, ela sempre ela reafirma aquilo que a criança aprendeu no ano anterior. Então, assim, falar que não vai ser prejudicado é uma inverdade, né? Porque não tem como. Porque eles pararam março, abril, a gente não sabe quando vai voltar. E eu acho que até o momento que volta é uma preocupação, né? Assim, até uma questão que a gente pode pontuar. Então, assim, falar que não vai ter como eu posso dizer, um déficit para a criança, isso aí é uma inverdade. Mas é aquela coisa que a gente vai se readaptando no para frente. É interessante que pais tentem implementar uma rotina, por exemplo. Eu vou separar uma determinada hora para colocar meu filho na mesa realmente, para tentar fazer um dever de casa, para tentar ler um livro. É interessante eu tentar manter pelo menos um mínimo possível de rotina escolar dentro de casa. Eu acho importante, assim, não precisa ser aquela coisa quadrada, tipo, às 3 horas da tarde vai todo mundo sentar, todo mundo estudar. Não, mas eu acho que assim, a gente fazer uma rotina de leitura, de tarefa, junto com as crianças nesse momento é válido, é super válido. É consenso que crianças precisam estar próximos da natureza, do verde, dos parques, que elas possam
conhecer um pouquinho do mundo externo, né? Estar aí habituadas a esses espaços públicos que a gente tem. Só que agora elas estão privadas disso. Então, podem se desacostumar ou, pelo contrário, elas podem se dando conta do que está fazendo falta, poder descer no parquinho, no playground do prédio. Como é que fica a cabecinha delas? Na verdade, eu acho que é aquele velho ditado, a gente só dá valor quando perde. Então, acho que esse momento que elas estão sendo privadas com essa questão de não poder ter acesso aos parques, aos lugares onde elas se interagiam, acho que quando isso tudo voltar, vai vir num tom de mais saudade, de um tom mais prazeroso, da gente dar um pouco mais de valor a esses momentos, né? Assim, levar as crianças ao parque, junto com o avô, com a avó, com os outros amigos. Eu acho que assim, a gente vai dar mais valor a essa situação. Elas precisam de tempo livre para brincar. Agora a gente tem até um pouquinho de tempo de sobra, né, doutora? Mas as condições, elas não transformam esse tempo que estaria sobrando em algo mais estressante, que impedem, de fato, que a criança aproveite este momento, que ela se desenvolva neste momento? Eu acho que assim, isso tem seus prós e tem seus contras, né? As crianças que são de apartamento, acaba que elas estão sofrendo um pouco mais. Porque elas ficam um pouco mais enclausuradas, tanto que, assim, às vezes até a mãe fica desesperada e manda para o parquinho do prédio, mesmo estando fechado. Que fala assim, é só eles. É só eles. Só que, assim, não é só eles, né? Porque, assim, acaba que aquilo ali pode ser meio de contaminação e trazer para dentro da sua casa. Então, assim, nesse momento de confinamento, eu acho que é o que eu estou martelando na entrevista inteira. É o momento que a gente tem de se reinventar, né? Assim, de realmente a gente achar alternativas, de sentar com a criança, de ver televisão, que teoricamente era tão martelado para a gente não ver. Agora, obviamente que eu não vou botar uma criança de 3, 4, 5 anos, 3, 4, 5 horas na frente da televisão, que é um total despropósito. Mas eu acho que assim, a chave, a solução é trazer a criança para a nossa realidade. É trazer a criança para fazer as coisas de casa, né? Não assim, vou botar a criança para ligar o fogão. Não. Fazer as coisas de acordo com a idade delas, né? Que elas interajam com a gente. Eu acho que esse é o ponto-chave da solução, que faz com que as coisas sejam um pouco mais leves. Parquinho não, mas de repente colocar a criança no carro para dar uma volta de carro, pode ou não pode, doutora? É complicado, porque o caminho que você faz da porta da sua casa, você tem maçaneta, você tem o botão do elevador, você tem contato com pessoas no elevador, você tem contato no hall do seu prédio. Então, assim, o máximo que a gente deve evitar com que as crianças saiam. Até porque a criança ela não pode usar máscara. Crianças menores de 2 anos não podem usar máscara sob risco de asfixia. E as crianças maiores, mesmo elas sendo maiores, elas ainda não têm, assim, um discernimento certo, tipo, posso tocar naquilo ali, não posso tocar aquilo ali, vou lavar minha mão, não vou. Então, assim, você transferir essa responsabilidade para a criança é complicado. Então, assim, o máximo que você puder é não. E se está o prédio escrito para você não ir, não vá. Crianças menores de 2 anos não podem usar máscara. Não podem usar máscara. Na verdade, as máscaras, elas só podem entregar para uma criança quando elas têm o desenvolvimento de tirar e colocar. Se elas não têm isso, elas não devem usar. E geralmente isso até os 2 anos. Tem umas crianças que, assim, têm um desenvolvimento um pouco precoce, mas, assim, um ponto são os 2 anos, porque favorece risco de asfixia. Pode ter um acidente doméstico. Pode ter um acidente doméstico. Certo. A gente tem aí o YouTube, o smartphone, os videogames, que são motivos de críticas, né, de alguns pediatras com relação à quantidade de tempo ou do pai usar dessas ferramentas como uma ferramenta ali de vou conseguir ocupar a criança. Mas nesse momento eu posso aproveitar essas ferramentas e até discutir com meu filho aquilo que ele está assistindo, aquilo que ele está julgando, deixar com que ele use, mas participar diretamente desse processo? Na verdade, eu acho que agora é o momento que os pais podem colocar os filhos na televisão, nos tablets, de uma forma mais sem se sentir tão achando que estão fazendo algo errado. Porque a partir do momento que a criança é enclausurada 24 horas por dia, a gente pode usar a televisão, a gente pode usar o YouTube, a gente pode usar as redes sociais a favor da gente.
tem tanta coisa de qualidade, né? Assim, tem tanta coisa que pode ajudar a gente nesse momento. Tem livros que são lidos sozinhos, que você pode colocar, são histórias que podem ser. Você pode ver vídeos interativos, ler filmes interessantes com a criança. Então, acho que assim, o que não pode é ficar 4, 5 horas a criança lá sozinha fazendo, teoricamente, o seu papel. Mas, assim, eu acho que nesse momento tá válido. E, assim, até desapegue e, assim, se sinta mais confortável que tá tudo ok. É o momento que pais e filhos estão convivendo muito mais. A criança, a gente sabe que em determinadas idades ela não aceita o não, né? E para os pais é algo complicado quando a criança faz a birra, quando a criança insiste. Por conta disso, a gente tem aí muitos pais, ao invés de falarem o não, falando sim nos momentos em que deveriam estar falando não. Eu acho que assim, a gente dá muito não para a criança, normalmente. Não, sai daqui, não, você não pode ir no banheiro, não, você não pode ir na cozinha, não, você não pode mexer, não, 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 não. Só que a gente não para falar assim, olha, vem cá que eu vou te ensinar a ir ao banheiro, vem cá que eu vou te ensinar a ligar a televisão. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem um tempo de fazer sim. E eu acho que por a gente ter dado uma freada tão grande, a gente consegue ter esse tempo. Porque às vezes as crianças vêm falando pra gente, porque eu quero isso, você fala, não, você não acaba nem de ouvir. Eu acho que tá na hora de a gente falar assim, tá. Sim, tá. Óbvio que você não vai, mãe, eu vou pular da janela. Você vai falar, sim. Não, não é isso. Mas eu acho que assim, é um momento que a gente tem de reaprender os nossos filhos, a gente reconhecer os nossos filhos e deixar tanto de falar não. Tanto que a maioria das crianças com 2, 3 anos, a primeira palavra que ela fala é não. Porque é aquilo que ela ouve mais. Não, você não pode, não, não, não. Porque acaba sendo mais fácil a gente falar não, não. Parar para ensinar. Então, acho que esse é um momento que a gente pode usar a nosso favor com relação a isso. É possível especular, doutora, o impacto de tudo isso no futuro dessas crianças? Não só o impacto da formação educacional, mas até do desenvolvimento intelectual, das questões de caráter, do desenvolvimento físico, no desenvolvimento num geral. O quanto que isso vai mudar as nossas crianças e adolescentes? Eu acho que, assim, falar num impacto para frente, a gente não sabe, né? O que eu falo é o seguinte, a gente perdeu o direito de ir e vir, não por uma situação física, né? Mas assim, um vírus que você não vê e tá todo mundo com medo. Então, assim, o impacto para frente, o impacto para a nossa sociedade, a gente só realmente vai perceber daqui para frente. Mas eu acho que se a gente entrar nessa pandemia, sair dessa pandemia da mesma forma pela qual a gente entrou, eu acho que a gente está perdendo uma excelente oportunidade de se crescer como pessoa, de melhorar a nossa sociedade, da gente aprender a olhar para o outro, da gente aprender um espírito coletivo que ao longo desses anos foi perdido. Você tem alguma palavra, doutora, que gostaria de dar aí para pais, para mães, alguma palavra de alento, né? Alguma recomendação para tornar esse período mais leve, com dias mais tranquilos? Eu falo sempre assim, é uma frase minha que tem um tempão que eu falo assim, seguimos assim, trabalhados na nossa mais imensa camaradagem. Eu acho que a palavra da vez é a camaradagem, o ser camarada. Né? E assim, eu acho que do sentido mesmo, o que é o camarada? É você ser amigo, ou você ser companheiro, ou você ser solidário, ou você dividir suas angústias, né? E assim, isso é tudo, é um conflito. Tipo assim, hoje às vezes estou muito estressada, mas amanhã eu não estou tanto. Então assim, ir conversando, né? Assim, o ser realmente camarada. Vamos seguir nesse momento sendo camarada, sendo cordial. E é interessante manter o controle, por isso a gente tem algumas dicas aí para colocar na tela de como segurar a ansiedade diante de tanta informação sobre o novo coronavírus, né? Pare, respire, encontre o que fazer. A respiração é muito importante antes da gente dar uma suspirada antes de qualquer ato, né, doutora? A gente dá aquela respirada funda e assim, tipo, calma que vai dar certo. Eu acho que o pensamento positivo ali, tentar manter a normalidade, e o pensamento positivo aí realmente é extremamente importante. Não se isole emocionalmente, treine sua capacidade de adaptação, filtre as informações e, se estiver sofrendo, busque ajuda. E o filtrar a informação eu acho extremamente importante. Porque a gente vive numa sociedade onde as informações elas passam numa velocidade muito grande.
né? Assim, só que a gente não sabe se a informação é correta, se a informação é fidedigna ou não. Então, antes de você passar alguma coisa, tenha realmente a noção se aquilo realmente é uma verdade. E dependendo de, sim, se você achar que aquilo vai causar algum pânico, não passa. Né? Assim, não passa, até porque assim, um momento não é para isso. O momento é para a gente se ajudar e se tranquilizar de uma maneira geral. Queria agradecer sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Renata. Vamos deixar seu Instagram também para o pessoal de casa? Na verdade, o meu Instagram é @doutora_Raquel_Souto, que assim, eu estou colocando muita informação. Tem um site também, que é doutoraraquelsouto.com.br, que eu estou fazendo também a consulta online, justamente por essas questões de informação, que eu acho que o ponto-chave do momento é informação de qualidade. Tá certo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que vocês de casa tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que ele vai estar disponível após a exibição no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Todos os episódios do Viver Bem estão disponíveis lá. Você um ótimo dia, um ótimo final de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.